Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, aqui a gente está no segundo dia do evento da Financial Week. Hoje a gente tem uma presença ilustre do Rafael Lavrado, né, o Head de Pesquisas Quantitativas do Itaú Asset. Assim como ontem, a gente queria se apresentar primeiro, né, e em seguida contar um pouquinho sobre o evento, como que vai funcionar para quem não conseguiu assistir ontem. Como que o evento foi criado, contar um pouquinho sobre a Liga de Mercado Financeiro aqui da EL e também contar um pouco sobre o cronograma dos próximos dias e destacar alguns aspectos também. Então, se apresentando, né? O meu nome é Luiz Hirokazu, mas a maioria das pessoas me chamam de Hiro. Sou atual presidente da Liga e também faço engenharia química dentro da EL. Né? Nathan? Se quiser se apresentar, ou depois depois de toda a apresentação, se quiser, você pode se apresentar também, o que você preferir, Rafael. Se quiser, eu já emendo a minha apresentação já na conversa. Então, se quiser passar as Pode ser. mensagens, depois eu já me apresento e já emendo direto. Então, perfeito, então. Então, contando um pouco mais sobre o evento em si, né? Ele foi criado em 2021, com a ideia de aproximar realmente o mercado financeiro e os palestrantes e toda a rede de conexões com a Escola de Engenharia de Lorena, né? Querendo ou não, a gente está um pouco distante desse mercado, está um pouco distante do Rio, de São Paulo, que são os principais locais onde todo o mercado ocorre, né? Então, a principal ideia era aproximar o mercado da EL e também, querendo ou não, disseminar um pouco alguns aspectos, alguns temas relacionados ao mercado financeiro dentro da Faculdade de Engenharia de Lorena, né? Então, aqui, contando um pouco sobre a história da Financel, ela foi criada em 2015, né, por um grupo de estudantes de engenharia, e, a princípio, os alunos tinham interesse em adentrar dentro do mercado financeiro, mas tinha aquela pequena barreira, né, querendo ou não, a gente faz engenharia, não tem tanto contato com a área de finanças, então os estudantes se reuniram ali para ter um contato maior com essa área e conseguir se desenvolver e conseguir passar dentro dos processos seletivos, né? Ali em 2020, a Financial foi estruturada um pouco melhor como uma entidade em si, como uma liga, como a maioria dos lugares conhecido, né? A gente desenvolveu algumas áreas, incluindo capacitação, área de eventos, área de marketing, hoje em dia com gestão de pessoas. Então, aqui tem algumas imagens que representam eventos que a gente organizou, uma integração entre os membros, a participação em desafios dentro do mercado. Aqui tem um exemplo do IGC. Esse ano a gente teve a oportunidade de visitar Franklin Templeton e também em 2021 o pessoal organizou o evento chamado Financial Invest Challenge, que a gente teve o prazer de receber algumas empresas para dar algumas capacitações para que o público conseguisse desenvolver o desafio que a gente propôs, né? Então, falando novamente, né, sobre o desafio que a gente propôs para esse evento, ele basicamente vai ser uma análise de um cenário econômico. Então, vocês vão ter que contextualizar o cenário econômico global, então falar sobre os fatos relevantes, as movimentações do mercado. Seria muito interessante que vocês utilizassem gráficos, abordassem os principais indicadores econômicos, então PIB, juros, inflação, consumo, talvez algumas projeções para os próximos anos, e, além de tudo, correlacionar os fatos, os acontecimentos,
os índices um com o outro, né? E o que isso realmente traz de impacto para o mercado. Então, algumas instruções. Vocês vão enviar um PDF para a gente no e-mail até o dia 14, segunda-feira, 11h59 da noite. E a limitação dele é de 2 páginas. E aí vocês devem estar imaginando o que a gente vai avaliar dentro desse desafio, né? Então, ortografia, organização, a coerência das informações que vocês vão trazer para a gente e também vocês conseguirem entregar no prazo o desafio. E além disso, tem um contato que a gente deixou aqui disponível. A gente não adentrou muito em como vai funcionar o desafio, mas tem alguns contatos. Se vocês tiverem interesse em participar, vai ter uma premiaçãozinha no final. Alguns contatos para vocês tirarem dúvida, ver se estão seguindo o caminho correto, quiser um pouco mais de instrução, algum exemplo. E lembrando, né, o evento em si, a Financial Week, vai auxiliar vocês, querendo ou não, a desenvolver esse desafio. Vão ter inúmeras palestras, hoje, no caso, carreira em áreas quantitativas, mas amanhã sobre cenário econômico, sistema financeiro nacional. Ontem a gente teve uma apresentação de um ex-membro nosso apresentando sobre fundos de fundos. Então, querendo ou não, são temas que vão ajudar vocês, vão colaborar para que vocês consigam desenvolver o desafio. Então, aqui sobre o cronograma, hoje, às 6 horas, a gente vai ter uma palestra sobre carreira em áreas quantitativas com o Rafael Lavrado, né? Ele vai se apresentar um pouco mais para frente. Amanhã, às 7, vai ter uma palestra sobre o cenário econômico com o Felipe Cavalcante. Às 5h30, na quinta, uma palestra sobre carreira em investment banking com o time do Morgan Stanley. E às 5h30, na sexta-feira, uma palestra com o EVP da Moody's e o Associate sobre sistema financeiro nacional. Então, eu queria só ressaltar alguns pontos também durante essa semana, que a gente está liberando forms de presença ao final das palestras, então fiquem atentos para responder. Vocês vão receber um certificado se vocês tiverem 70% de presença para mais, então fiquem bem espertos com esse certificado. Eu acredito que seja isso. Se o Rafael quiser se apresentar e dar continuidade no tema. Valeu, então, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar aqui da semana de vocês. O que eu gosto de fazer normalmente nessas conversas com um aluno é falar uns 15, 20 minutos e deixar depois o resto para vocês fazerem perguntas. Tem algum chat? Tem alguma coisa para eles fazerem perguntas? Sim. Tem um chat disponível para o pessoal. Eles estão então interagindo com a gente. Depois, no final, então é só mandar as perguntas que a gente vai trocando uma ideia. Então, vou me apresentar rapidamente. Acho que, assim como a maioria, eu também fiz engenharia eletrônica e comunicação na FRJ. Eu estava seguindo um pouco o caminho de computação, estava fazendo um estágio numa multinacional, mas surgiu uma oportunidade para fazer um mestrado fora do Brasil. Então, fui fazer um mestrado fora do Brasil, ainda na área de engenharia elétrica, né, envolvendo muita computação. Nesse meio tempo, eu fiz um summer job na IBM, em Nova York. Eu estava seguindo muito nessa área de computação, de análise de dados, mas aí, quando eu quis voltar para o Brasil, apareceu uma oportunidade de entrar no fundo de investimento. O fundo se chama STK Capital, é um fundo de ação fundamentalista. Então, eu entrei lá numa vaga bem geral, assim, de entrada no mercado financeiro, na área de operações, de back-office. Então, eu entrei no fundo, fui desenvolvendo algumas áreas. Eu queria o caminho que muita gente pensa assim, no mercado financeiro, que você entra numa área assim, mais operacional e depois vai para uma área, teoricamente, que chama de front office, assim, na área de investimento. Então, era esse o caminho que eu estava pensando. Mas eu comecei no back-office, fui desenvolvendo algumas coisas mais quantitativas, que esse é até o tema da conversa hoje. E no final do meu primeiro ano, quando eu ia ter a conversa com os sócios que eu queria ir para a área, teoricamente, num fundo de ação fundamentalista, a área para você estar ligado a investimento, a área do front, é você ser um analista de empresas. Então, eu ia pedir para uma chance para ser um analista de empresas, mas eu já fui surpreendido com o convite de, depois de um ano no mercado financeiro, para me tornar sócio lá da STK.
Eles viram um valor que eu tinha de fazer algo diferente do que todo mundo faz. Então, justamente de usar essa parte quantitativa, de você usar dados, estatística, programação, análise de dados, focada para o mercado financeiro. Então, eu achei legal, assim, tipo, basicamente tinha duas opções. Ou tentava ser um analista de empresa, seria mais um analista, ou tentaria um caminho mais único, que tem menos pessoas fazendo, que é você ser um analista quantitativo. Então, até na STK vai ser legal para exemplificar essas duas formas que você pode trabalhar com áreas quantitativas. Então, lembrando, para quem não conhece muito, a STK é um fundo fundamentalista. Então, como é que funciona um fundo fundamentalista clássico? Ele tem um gestor, o portfólio manager, que é quem é responsável pela tomada final de decisão. Embaixo dele tem uma equipe de analistas de empresa. Normalmente, esses analistas cobrem de 5 a 15 ações ou 20 ações e vão fornecendo inputs para o gestor tomar decisão de qual empresa comprar, qual empresa vender, qual peso colocar em cada empresa e assim montar um portfólio de ação. Eu ficava como se fosse uma caixinha extra. Eu fazia análises, diversos tipos de análises, tanto para fornecer o gestor insights para ele tomar boas decisões, quanto também algumas análises para ajudar a análise dos analistas fundamentalistas. Então, nesse primeiro momento de carreira, eu foquei em uma parte quantitativa, trabalhar com dados, para como fossem sistemas de apoio à decisão. Eles não estavam tomando a decisão, mas estavam balizando melhor a decisão dos gestores e dos analistas. Então, seguindo essa área mais quantitativa, foi a área que eu decidi focar no mercado financeiro. Eu fiz mais um mestrado, eu fiz um mestrado num instituto aqui no Rio chamado de IMPA, não sei se vocês conhecem, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu fiz um mestrado em métodos matemáticos aplicados à finança. Então, para quem gosta dessa área quantitativa, é um mestrado assim, bem reconhecido nessa área, e o IMPA também é bem conhecido nessa área de matemática e finanças quantitativas. Então, foi realmente a área que eu quis focar no mercado financeiro. Então, dentro da SPK, eu acho que é legal, às vezes, você trabalhar numa asset, num fundo, numa gestora pequena, você consegue também conhecer várias áreas do mercado financeiro. Então, fora essa parte quantitativa de apoio à decisão, a área operacional que eu entrei, eu também desenvolvi uma área que é uma outra área quantitativa do mercado financeiro, que é a área de risco. Então, eu desenvolvi todas as métricas de riscos, relatórios de riscos, controles de riscos do fundo. E também trabalhei com Fund of Funds, que eu acho que foi a palestra de ontem, também foi legal, que a gente tinha um portfólio que investia, era um projeto separado, mas basicamente a gente selecionava fundos americanos e europeus para investir. Então, foi bem legal conhecer outros fundos, até outros fundos quantitativos, fora do Brasil, para investir e ter contato lá com os fundos, entender o que eles estavam fazendo, para também aplicar no nosso fundo. Então, na SPK, então, eu basicamente, nessas áreas quantitativas, eu fui de basicamente duas áreas, que é a área de risco e a área que hoje em dia é muito chamada de área de data science, que é essa área de apoio à decisão. Isso eu entrei na SPK em 2011, virei sócio em 2012, e essa área meio que de apoio à decisão quantitativa, eu comecei a desenvolver lá para 2012, 2013. Foi até uma moda assim no Brasil, a partir de 17, 18, um movimento muito comum que as gestoras começaram a ter essa área. Antigamente, quase nenhuma gestora tinha essa área quantitativa dentro dela. Agora, desde 17, 18, foi um movimento muito comum das gestoras terem essa área de data science, que normalmente chama, que é de ter uma área para apoiar a decisão dos gestores e dos analistas via modelos estatísticos e quantitativos. Então, várias gestoras fundamentalistas montaram essa célula, gestoras macro, até na Itaú Asset, aqui, onde eu estou no momento, tem essa célula. É uma área bem comum agora, essa área de data science. Áreas de risco de mercado é uma área bem tradicional, isso já existe há muito tempo, que é basicamente uma área de você ver e informar o gestor que risco ele está correndo no portfólio. É super importante, dependendo do tipo de fundo, alguns controles de risco, ver se ele está dentro da volatilidade que ele promete, ver se ele está correndo algum risco que o gestor não está vendo.
Então, essa área de risco também é uma área muito comum e, basicamente, você tem que saber muito bem de matemática, estatística e programação para trabalhar bem essa área. E depois de... Eu fiquei na STK inteira lá em 2011, fiquei até 2018, praticamente já tinha alcançado todos os meus objetivos pessoais, profissionais, financeiros lá dentro. Eu decidi sair. Eu saí da STK, não saí para ir para um projeto especificamente, eu saí porque eu queria um tempo para ver um novo projeto no mercado financeiro. Estava tendo algumas conversas, até algumas outras áreas, mas eu conversei com uma pessoa que eu já conhecia no mercado financeiro, fez até a mesma faculdade que eu fiz, e ele me apresentou um projeto de montar uma gestora do zero, a gestora chamada Quantamento, que é basicamente uma gestora que vai ter métodos quantitativos para tomadas de decisão, mas vai ter uma supervisão humana por cima, uma supervisão fundamentalista. Por isso esse nome de quantamento, a mistura de quantitativo com fundamento. Então tem muito essa parte quantitativa com esse fundamento. Então eu achei super interessante essa proposta de montar uma gestora do zero, de fazer todo esse processo, criar todas as regras, montar a gestora. Achei muito interessante a ideia, resolvi embarcar nesse projeto. A gente passou o ano de 2019 todo estruturando a gestora, dando entrada nos processos burocráticos para você abrir uma gestora. Não sei se vocês sabem, mas se abrir um fundo de investimento, abrir uma gestora, é um processo complicado, demorado, envolve muita burocracia de Anbima, CVM. Então, foi o ano de 2019 todo nesse processo de abertura da gestora, quando a gente finalmente conseguiu lançar o nosso fundo no último dia de 2019. Pensando assim, historicamente, deve ser um dos piores momentos para você começar uma gestora. Obviamente, vocês lembram que 3 meses depois veio a pandemia, então a gente começou o fundo no último dia de 2019, e em fevereiro veio a pandemia, aquela loucura toda nos mercados. Mas foi até bom para testar os nossos modelos, os nossos processos e nosso processo de investimento. Então, agora, como eu falei, na STK Capital, que era uma gestora tradicional de ação fundamentalista, eu fiquei muito focado nessa parte de apoio à decisão. Tinha até um ou outro modelo que rodava no portfólio, mas a maioria das análises que eu fazia era para ajudar o gestor a tomar a decisão. Então, por exemplo, uma análise de posicionamento de mercado. Se era um momento baseado em alguns indicadores, se era um bom momento do gestor estar muito comprado em ação ou estar com mais caixa, estar mais defensivo. Então, era, por exemplo, um modelo que o gestor consultava e auxiliava ele a tomar a decisão. Na Quantamento, eu estou mais do lado de um pesquisador quantitativo para fundos quantitativos. Então, a minha pesquisa quantitativa é basicamente hoje para achar modelos para tomadas de decisão, não mais para apoio à decisão. Então, o modelo que eu vou pesquisar, vou desenvolver, ele que vai tomar a decisão de investimento. Então, é isso basicamente que um fundo quantitativo faz. Não existe uma definição formal do que é um fundo quantitativo. O que eu gosto a definição que a gente usa, que eu gosto bastante, que basicamente um fundo quantitativo precisa ter 2 aspectos. Ele precisa ter backtest nas suas ideias e precisa ser sistemático. Então, backtest, o que é um backtest? É basicamente você ter uma tese de investimento. Bem ou mal, todos os gestores eles têm uma tese de investimento na cabeça dele. Mas um fundo quantitativo, ele tira uma tese, algo que ele vê no mercado, ou algo que ele leu num artigo ou num livro, e testa essa ideia via esse procedimento de backtest há X anos para trás, 5 anos para trás, 10 anos para trás, 20 anos para trás, e ver se aquela ideia de investimento, aquela tese de investimento, ela é robusta suficiente, tem algum sentido, você acha que ela vai continuar funcionando para frente. Então, essa é a parte do backtest. Então, qualquer ideia que entra no fundo quantitativo, ela é testada de diversas formas possíveis para você ter certeza que aquela é uma ideia robusta para você botar como investimento. A segunda forma que a gente acha que considera um fundo sistemático, quantitativo, é ele ser sistemático. Ou seja, uma vez que foi feitas as ideias, foi feita
aquela regra de investimento, o modelo vai sempre operar da mesma forma. Então, ele vai tirar um pouco, que quem estudar finanças comportamentais, vê que existe um viés muito grande na tomada de decisão. Então, um trader discricionário, um trader normal, ele, por exemplo, se um dia ele acorda de uma forma, ele vai tomar uma decisão de uma forma. Se ele brigou em casa, chega mal-humorado no escritório, ele vai tomar uma decisão de uma forma. Se ele está muito feliz ou ganancioso, ele pode fazer um trade numa posição muito grande. Se ele está ansioso ou com medo, ele vai fazer um trade menor. Um modelo sistemático foi projetado para funcionar daquela forma, e ele vai tomar as decisões baseadas nas variáveis sempre da mesma forma. Independente do... Ele não tem sentimento, então ele vai sempre tomar decisões dessa forma, e você tira um pouco esse fator emocional, que é um fator que, por mais experiente que seja o gestor, pesa muito. Então, o medo e a ganância são coisas que é muito comum no mercado financeiro. Então, por exemplo, às vezes a ação está muito barata, mas ela está caindo muito, mas ela está muito barata, é uma super oportunidade. Às vezes você vai ficar com medo de comprar a ação porque ela caiu muito e você está com medo de perder mais, porque você já está posicionado, já perdeu. Então você não vai aproveitar tanto essa oportunidade. Ou às vezes uma ação, por exemplo, já subiu muito, perdeu todo o potencial, está cara, e você vai querer continuar porque você acha que ela vai continuar subindo e tem esse fator da ganância assim, de continuar. Então, esses vieses comportamentais contam muito no mercado financeiro e a gente tenta minimizar isso com modelos quantitativos. Então, a proposta da Contamento OS é um fundo quantitativo, mas tem um pouco esse viés fundamentalista para um pouco supervisionar o que nossos modelos estão fazendo. Então, por exemplo, um modelo sugere, baseado em alguns parâmetros, comprar uma ação. Se o nosso time fundamentalista que estão olhando a ação vê algo que o modelo não está vendo, ele pode ter alguma interferência. Então, por exemplo, a ação trocou o CEO da empresa. O modelo não necessariamente sabe disso, e a ação caiu muito. Ele pode estar falando que é uma oportunidade de compra, mas por a gente saber desse fato novo que o modelo não fez, a gente vai ter alguma interferência e não vai seguir o modelo nesse caso. Mas ele é muito mais para supervisionar do que tomar decisão. Então, a gente está mais para um fundo quantitativo do que para um fundo fundamentalista. Então, voltando a Contamento, a gente fundou a Contamento em final de 2019, passou 2020, foi muito bem, em 2021 apareceram alguns interessados em comprar Contamento, em incorporar Contamento, entre eles apareceu o projeto da Itaú Asset. Então, apresentaram para a gente a proposta, a gente achou super legal, tinha uma sinergia muito grande, e a gente aceitou ser como fosse vendido para a Itaú Asset. A gente foi incorporado na Itaú Asset, então hoje eu faço parte da equipe da Itaú Asset, mas a gente toca como fosse uma gestora independente. Então isso é até uma coisa muito legal da Itaú Asset, eu acho que poucos alunos, quem está na faculdade não tem tanta noção, associa muito como asset de bancão, mas a Itaú Asset é como, contextualizando um pouco, as assets de bancão, assim, de grandes bancos, começaram a perder muito capital para assets gestoras independentes. Por quê? Porque era difícil manter equipe, não tinha tanto incentivo, as pessoas saíam e montavam gestoras independentes. Então, a Itaú Asset teve esse projeto chamado de multimesa, então, que é dentro da maior asset privada do Brasil, que quase R$1 trilhão, é como tivesse várias gestoras independentes. Então, a Contamento é uma dessas gestoras, mas tem outras gestoras de ação, gestoras macro, que funcionam de forma independente, mas usando todo o universo da Itaú Asset. Então, a gente compartilha a parte operacional, a parte de pesquisa, a parte de compliance, de jurídica, mas a gente tem a nossa sala, a nossa equipe, a gente toma decisão de forma independente. Então, isso foi uma forma que a Itaú Asset conseguiu de conseguir atrair grandes talentos, grandes gestores e também deixar o dinheiro aqui dentro da Itaú Asset. Então, parar desse dinheiro sair para gestores independentes, ela começou a montar como se fosse gestores independentes dentro da Itaú Asset.
Então, quem quiser olhar, acho que aí no site, eu acho super interessante o projeto da Itaú Asset, que a gente achou também na época, e a gente, em 2021, foi incorporado pela Itaú Asset. Então, hoje em dia, a gente continuou apontamento só aqui dentro da Itaú Asset, então é onde a gente está hoje. Então, basicamente, resumindo assim um pouco até o tema assim, dessa parte de finanças, carreiras em áreas quantitativas no mercado financeiro. Então, são carreiras para quem gosta, quem basicamente assim, qual skill precisa para quem quer seguir nessa área. Acho que o perfil de quem faz engenharia é um perfil bem interessante para essa área, que é uma área que você vai envolver muito programação, análise de dados e também um pouco de estatística e matemática. Então, muitas coisas que você vê durante algumas matérias da engenharia, você acaba aplicando. Então, em áreas, como eu falei, tem essa área de riscos do mercado, que é uma área bem tradicional, bem comum em gestoras. Essa área também, que está relativamente nova, de data science, que é uma área de apoio à decisão, e a área de fundos quantitativos, que é a área de você criar modelos para a tomada de decisão final. Então, uma área, você tem que gostar muito de programar, de estatística, de análise de dados. Se você não tiver esse skill, não é uma área assim, que eu sugiro seguir e investir. Você tem que gostar muito de fazer isso e com certeza, esse perfil assim, que saiba programar muito bem, saiba manipular dados e tenha interesse pelo mercado financeiro e conheça bem do mercado financeiro, não é um perfil tão fácil de achar. Vários amigos meus que estão em assets, que normalmente ter essa área de data science e estão procurando alguém, eles falam da dificuldade de encontrar esse profissional. E eu acho que até o melhor profissional até é o engenheiro, porque normalmente o programador, aquele programador raiz mesmo, que fez ciência da computação, ele tem uma certa dificuldade de se integrar num fundo de investimento, numa gestora. Que normalmente não vai ser uma área, não vai ser uma equipe de TI, uma área gigante, toda organizada. É muito mais você fazer coisas práticas, rápidas e eficientes. Então, normalmente, quem faz engenharia tem um pouco disso, de ter essa praticidade da programação, de saber aprender coisa rápida, obviamente tem que programar bem, mas não precisa ser um programador assim, raiz, assim, a programação que às vezes vem em muito curso de engenharia é suficiente, mas obviamente tem que gostar disso, tem que gostar de análise de dados e estatística, mas para quem gosta disso e tem o background, eu acho que vão ter oportunidade no mercado financeiro, porque esses três perfis completos, às vezes quem sabe programar muito bem não vai saber tão bem, às vezes, de estatística e de mercado financeiro. E às vezes a pessoa sabe de mercado financeiro, até conhece de estatística, mas não programa tão bem. Mas quem tem esses três skills, programa bem, sabe de estatística e matemática, e conhece bem do mercado financeiro, da dinâmica do mercado financeiro, esse é um perfil raro de achar que vai conseguir o espaço no mercado financeiro. Então, como eu falei, eu acho que essa é uma... Eu sempre gosto nessas palestras falar o mínimo possível para deixar bastante tempo de tirar as dúvidas que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre carreira no mercado financeiro ou sobre carreira nessa área quantitativa, eu acho que é só mandar aí no chat que vai ser um prazer responder. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui no chat. Nathan, você consegue ver se tem alguma pergunta ou específica? Eu acho que a falta de profissionais que vão juntar esses três skills, que é programar bem,
saber bem estatística e conhecer bem do mercado financeiro. Então, o que eu vejo muita dificuldade, e eu também já passei essa dificuldade, é de, não, beleza, vou pegar um programador raiz, assim, de ciência da computação e botar para o mercado financeiro. A adaptação, às vezes, é mais difícil do que parece. Alguém que não tem background nenhum, tentar meio que entrar no padrão do mercado financeiro, é uma adaptação difícil, porque no mercado financeiro as coisas são mais práticas, mais rápidas, mais diretas, não tem uma equipe grande de suporte, você vai trabalhar num time de desenvolvimento de sistema. Vai ter lá o arquiteto de sistema, o gerente de banco de dados, o não sei quem, sei lá, numa asset de data science, vão ser 3, 4 pessoas, tem que ser muito mais proativo. Então, ter o perfil do mercado financeiro e com uma programação boa é difícil. E, por outro lado, tem muita gente que sabe, tem o skill de mercado financeiro, estuda bastante, até sabe um pouco de estatística, mas não sabe programar tão bem. Eu tenho um curso de VBA no mercado financeiro, que eu também tenho esse lado, algumas pessoas conhecem, desde 2016 eu dou muita aula, eu dou palestra em faculdade, então pode parecer que é tipo para, teoricamente, favorecer meu curso, mas é o que eu normalmente sempre falo, assim, se você não sabe nada de programação e quer entrar no mercado financeiro, eu acho que o melhor caminho é Excel VBA. Sempre pedem, é praticamente um pré-requisito, não é diferencial nenhum saber. Mas para essas vagas específicas quantitativas, se é o seu objetivo, aí tem que saber programar muito bem de verdade. O que eu vejo, assim, normalmente, assim, o cara vai fazer o curso lá, Python for Finance. Aí, na prática, o que ele vai aprender vai ficar lá, fazer um curso de um mês online, e na prática ele sai do curso para fazer uma coisa de uma forma mais complicada que ele faria muito simples no Excel. Então, se você quiser realmente essa área mais quantitativa, aí, claro, é sempre bom saber Excel e VBA, que tudo converge para o Excel no mercado financeiro, mas tem que saber programar Python de verdade. Isso você não aprende em um mês, em 2 meses. Isso é 1 ano de treinamento, então tem que se dedicar de verdade. Então, por isso que é difícil achar esse profissional. Ou o programador não tem o perfil para trabalhar com o mercado financeiro, ou o pessoal de engenharia, de liga, que já está acostumado com o mercado financeiro, o que sabe de programação, esses cursos Python for Finance, que não é suficiente para trabalhar numa área quantitativa. Então, é bem difícil achar esse perfil. Assim. Eu acho que os cursos de computação, no geral, não tem tanto o contato com É raro você ver ligas de computação. Então, quem entra num curso de computação, quem é um programador bom de verdade, acho que o objetivo dele não é ir para o mercado financeiro, é ir para uma empresa de desenvolvimento. Sei lá, o sonho deve ser ir para a Google, para a Meta, para o Facebook, e não ir para uma gestora. Perguntaram, acho que você até já respondeu um pouco disso, mas perguntaram quais as principais vantagens que você vê na utilização do Quant, né? Que você já comentou um pouquinho para a gente, sobre querendo ou não, a máquina, ela não, como que eu posso dizer? Ela não tem a parte pessoal, né? Querendo ou não, ela não vai ter a interferência de sentimentos, né? Ó, quando vai realizar algumas operações, alguma call, alguma coisa nesse sentido. Mas Eu acho assim, resumindo, assim, acho que as principais essa é uma das principais vantagens de você tirar um pouco o viés emocional da tomada de decisão. E eu acho que é a diversificação, de você conseguir operar vários mercados, uma equipe reduzida, você consegue estar olhando para o mundo todo e achando oportunidades no mundo todo.
Quando, na verdade, às vezes você precisaria de uma equipe de 100 pessoas para estar olhando mercados específicos. Então, a gente tem um modelo para olhar commodities, um modelo para olhar juros, outro para moeda, outro para ações no Brasil, ações na Europa, ações nos Estados Unidos. E com isso você consegue ter um portfólio diferente, que chama descorrelacionado dos outros fundos. Se olhar os fundos multimercados no Brasil, eles costumam ir bem e mal todo mundo junto. Então, o fundo quant pode ter os momentos ruins, mas normalmente, às vezes, sabe, todos os fundos vão bem, o fundo quant vai mal. Mas também, às vezes, os fundos vão mal, o fundo quant vai bem e você diversifica o seu portfólio. Então, você ter produtos diversificados no seu portfólio, descorrelacionados, é super importante na hora de você montar a sua composição. Normalmente, fundos multimercados aqui no Brasil, está todo mundo operando DI, bolsa e dólar, 80% assim, do risco. Perfeito. Demora, assim, estaria assim, um processo da ideia do zero, que a ideia nunca vem assim, algumas vêm do zero e outras vêm de papers, de livros, mas nunca é um plug and play, assim, é uma ideia, é um conceito geral que você vai meio que adaptando, estudando. Então, na prática, assim, para uma ideia virar realidade, entrar no portfólio, é uns 2, 3 meses, assim de pesquisa, tentativa e erro, tem ideias que você chega, que é até meio frustrante, que não deixa de ser um trabalho de pesquisa. Até fora do Brasil, para trabalhar no fundo quantitativo fora do Brasil, praticamente você tem que ter doutorado para trabalhar no fundo quantitativo. E muita gente associa assim, não, precisa ter doutorado porque teoricamente vai ser mais inteligente. Não é só por causa disso, até, é claro, uma formação acadêmica sólida, ter feito uma faculdade boa, mestrado, doutorado, é uma indicação, mas é muito mais essa questão de contratar quem faz doutorado, que quem fez mestrado, doutorado, está acostumado com esse processo de pesquisa. Então, essa parte quantitativa é um processo de pesquisa que você pode ficar pesquisando uma ideia, chegar numa conclusão que aquela ideia não vale. Então, pode acontecer isso. Mas, normalmente, às vezes, você vai ter uma ideia, vai buscando os dados, vai elaborando melhor essa ideia, vai testando algumas condições, testando algumas premissas, tem alguns contatos com a equipe e sempre alguns feedbacks. Por que você fez isso? Será que está certo? Testar algumas consistências. Porque fazer uma ideia funcionar no passado é relativamente fácil. É só você ajustar uns parâmetros, você vai fazer qualquer coisa funcionar no passado. O principal é você ter confiança que aquela ideia é robusta o suficiente para continuar no futuro. Então, passado por todos esses testes, ela começa a entrar no portfólio, entra num peso pequeno, e você vai acompanhando ela funcionar na prática, ver se as premissas que ela estava se baseando continuam acontecendo. O mais difícil é se ela começa a ir mal, porque uma das coisas assim, que é mais difícil para quem vai trabalhar nessa área é que um backtest é totalmente real, é totalmente diferente. Você vê a linha no backtest do que você sentir ela na pele. Então, por exemplo, você faz lá uma estratégia de investimento. Aí você viu que no ano de 2018, por exemplo, ela subiu 20%. Você olha lá a linha, mês a mês, pô, beleza, no ano de 2018 ela só subiu 20%. Mas vamos supor que no primeiro mês ela caiu 3%, no segundo mês ela caiu 2%, no terceiro mês ela caiu 5%, sei lá. Então você começou o ano perdendo quase 10%. Uma coisa é você vê lá uma linha no gráfico do seu backtest. Outra coisa é você estar vivendo aquela perda. Então, 3 meses no backtest é uma linha, no código é uns milissegundos, mas na prática você está vivendo uma perda de 3 meses, parece uma eternidade, uma cota diária, milhões, bilhões sob gestão. Então, quando uma ideia está mal, ou começa mal, não quer dizer que ela está invalidada. Você tem que entender se o que está acontecendo com aquela estratégia, ela é comum de acontecer, poderia acontecer,
estava previsto que teria aquele cenário ou mudou algo do mercado. Então, o segundo passo é você ir colocando a estratégia e vendo se ela está performando como você imaginava ela iria performar. O contrário também é bem difícil, pode acontecer. Às vezes ela vai muito bem, mais do que o esperado, pode ser um sinal, pô, não foi o que eu pensei, dei sorte dela estar indo bem, mas eu vou rever o que está acontecendo, porque não está dentro do esperado. Então tem todo esse trabalho de você testar para ver se ela vai continuar funcionando no futuro e depois acompanhar para ver se ela está funcionando dentro do previsto para o bem e para o mal também. Bacana. Eu vou dar prosseguimento aqui nas perguntas. Eu acho que talvez o áudio do Nathan não deva estar aparecendo na transmissão. A gente está tentando arrumar, né? Mas enquanto isso, eu vou continuar lendo as perguntas. O Gabriel Machado perguntou assim: me formo em engenharia elétrica no fim do ano, tenho skill de programação em Python e noções em estatística. Trabalho na B3 em tarifação de produtos de balcão e em quais assuntos que ele deveria se aprofundar do mercado para trabalhar dentro de uma asset. Então, depende assim, do nicho que ele quer. Se for nessa parte de finanças quantitativas, é muito tipo implementar modelos, assim, que é tipo só aprende na prática com a implementação. Então, por exemplo, ter participado do desafio, não sei se está inscrito, para mim é uma das oportunidades incríveis para você botar em prática a implementação de um modelo quantitativo. Mas se não está inscrito, é pegar livros, pegar artigos e implementar aquilo. Você vai pegando na prática isso. Então, se você uma forma, assim, por exemplo, de fazer e até chamar atenção é usar, por exemplo, o LinkedIn ou algum blog e postar suas ideias, seus estudos. Até você pode participar de um processo seletivo, depois da entrevista você fala, eu já fiz tal estudo, já fiz tal ideia, mostrar que você já estudou na prática isso. Depende da área que você quer seguir. Por exemplo, quero ir para a área de risco, então estudar modelos de risco, implementar esses modelos de risco, ou quero ir para a área de data science. Então, estudar essa análise de dados no mercado financeiro, estudar um tema que está na moda, que é inteligência artificial ou machine learning, e ver modelos e como aplicar isso no mercado financeiro. Então, é muito mais botar em prática agora. Então, ver livros, ver materiais, cursos, e botar em prática e tentar a conexão, mostrar que você sabe programar de verdade, ter carimbos para mostrar isso. Porque trabalhar numa gestora é um mercado muito competitivo. A parte mais difícil é ser chamado para entrevista. Então, quando a gente abre uma vaga, sei lá, são centenas, às vezes, dependendo da vaga, milhares de currículos que eu já recebi. Então, tem um filtro inicial. Então, você tem que ter coisas relevantes também no seu currículo. Não adianta só saber programar, saber estatística. Você também tem que ter coisas para, naqueles currículos, mostrar que você sabe bem programação e estatística. Então, pensar em coisas relevantes para fazer. Então, por exemplo, o desafio contamento. É um ótimo carimbo de qualidade. Você chegar lá e botar no seu currículo que você foi um finalista do desafio, ficou no top 10 do desafio. É algo que vai mostrar que você tem interesse e que tem potencial nesse tipo de vaga. Seguindo nessa parte do desafio, você poderia dar algumas dicas pra gente de como ir bem, como passar para as próximas fases? Qual o segredo? Então, o segredo, para quem não ouviu, não sei se ouviram a pergunta do Nathan, dicas do desafio contamento. Para quem não acompanhou, o desafio contamento é um desafio para universitários, que basicamente a proposta do desafio é criar um modelo quantitativo e apresentar esse modelo. Eu acho que a principal... Eu acho que o desafio contamento é uma boa proxy do que vocês vão ver no seu primeiro estágio, no seu primeiro trabalho. Que vocês vão receber uma missão que às vezes no primeiro momento parece algo impossível, mas quem se dedicar, estudar, se esforçar, tem uma chance enorme de ser bem sucedido. Parece óbvio, mas na prática não é o que acontece.
é, muita gente desiste no meio do caminho, então, porque é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não sei, não tenho experiência. Então, a minha dica é se dedique de verdade. Tem lá um curso introdutório para fazer, tem muito material na internet. Um dos critérios que a gente julga é sair um pouco do comum, pensar numa ideia diferente, chama a atenção e auxilia a chamar a atenção no desafio. Mas se é a primeira vez participando, o que eu falo é sempre, tipo, esquece o fator competição e pensa que é um trabalho que você vai encontrar pela frente. Isso acontece muito e o que vai diferenciar um bom profissional que vai se destacar para um mau profissional é justamente aquele cara que recebe uma missão e consegue entregar algo mais do que esperado. São 3 meses de trabalho, a gente não está esperando, a gente nunca espera algo de outro mundo dos alunos. Então, quem sentar, se dedicar, se esforçar e entregar um relatório, eu acho que só de conseguir entregar essa pesquisa, esse trabalho, de ter desenvolvido um modelo quantitativo, eu acho que já pode se considerar um grande vencedor. Então, muita gente, eu já recebi feedback, que não sabia nada, estudou, se dedicou e conseguiu até chegar na final. Então, a dica principal, primeiro, é se esforçar e esquecer o fator competição e pensar como uma missão de trabalho, de estágio, entregar um bom trabalho. E que, se quiser se destacar, a principal dica que a gente fala muito é buscar ideias criativas para sair um pouco do comum e chamar a atenção. Mas isso eu acho que seria um segundo momento. Eu acho que quem está começando, eu acho que o principal desafio mesmo é entregar o trabalho final. A maioria fica no caminho e acaba não entregando. Perfeito. Passando agora só para a última pergunta, me perguntaram se existe uma preferência para o uso do Quant no curto ou no longo prazo. Não, eu acho que varia um pouco. Assim, eu acho que para longo prazo acaba os modelos quantitativos perdendo um pouco de valor. Assim, tipo, fazer aqui um modelo para prever a ação para daqui a um ano. Então, normalmente, o horizonte no máximo, assim, pensando 3 meses para frente, 2 meses para frente. Então, é difícil. O horizonte do tempo do quant pode ser desde milissegundos. A gente não faz aqui, mas alguns quantos fazem, chama de high frequency, você operar, ter até o seu algoritmo instalado no servidor da bolsa, vai operar em milissegundo, comprando e vendendo, até você ficar operando todo dia, ou até no máximo operando pensando em um mês. Então, pensando assim, curto ou longo prazo, o quantitativo normalmente é mais usado num prazo mais curto. Bacana. Se alguém tiver mais dúvida também e quiser enviar pelo chat aqui, gente, a gente tá lendo. Acho que dá tempo para mais uma perguntinha. Senão a gente pode tá encerrando aqui. Pessoal, sorteio forma de presença para vocês aí no chat. Peço que vocês preencham para que vocês possam ter o certificado. E se ninguém mais tem nenhuma pergunta, queria agradecer a presença de todos que participaram da apresentação. Queria agradecer ao Rafael por poder estar aqui conosco. E vejo vocês amanhã às 17 horas. Tenham uma boa tarde. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite e boa noite a todo mundo. Valeu. Obrigadão, viu,